Olá, meu nome é Victor Amaral Guerreiro, sou orientado pelo Dr. Fabrício Prado Monteiro e junto com meus colegas fizemos uma pesquisa sobre o uso de dispositivo eletrônico para fumar, que são os DEFs, para o estudante de medicina do Espírito Santo e relacionando os aspectos epidemiológicos e os impactos nas doenças atópicas. Nosso relatório foi feito em conjunto, juntamente com Lucas Sard Pietralonca, Jack Wei Shin e Isabela Xiao Shen. Nosso projeto é da área da ciência da saúde e o nosso projeto busca avaliar uma problemática que é o tabagismo pelos estudantes de medicina do Espírito Santo por uso de dispositivos eletrônicos para fumar e de cigarro comum. Essa problemática a gente buscou avaliar tanto os objetivos em relação a quantificar e qualificar esse uso de dispositivos eletrônicos para fumar, analisar o perfil epidemiológico dos alunos de medicina que são tabagistas. Além disso, compreender os fatores de risco relacionados a essa problemática e as complicações em questão das doenças atópicas nesses usuários de DEFs. Também analisamos as medidas de intervenção e o manejo na saúde dos alunos, avaliando se há aumento da dosagem de medicação ou não a partir do uso de DEFs. Esse é o esboço do formulário a partir do Google Forms que nós compartilhamos para que os alunos de medicina possam responder. Nos resultados obtidos, tivemos nessa primeira figura a porcentagem de cada uma das modalidades de DEFs pelos acadêmicos de medicina. E nela possamos perceber que 20, ou seja, 4,2% fazem uso de cigarro eletrônico, a principal modalidade que os alunos de medicina fazem uso. Já na tabela de baixo, nessa tabela 1, avaliamos o perfil do usuário de DEFs de cigarro comum, evidenciando em que 96,8% dos usuários de apenas DEFs eles estão na faixa etária de 18 a 25 anos. Além disso, nessa figura 2, a gente pode avaliar o aumento do número de crises atópicas relacionado ao uso de DEFs, em que a gente pode perceber que 13 alunos responderam de que houve um aumento do número de crises atópicas após a utilização desses dispositivos eletrônicos para fumar, o que equivale a 2,7% total de alunos que responderam à pesquisa. Já nessa outra figura, a figura 3 relata a quantidade de uso de medicamentos para o controle de doenças atópicas, em que os alunos tabagistas de dispositivos eletrônicos para fumar obtiveram um aumento dessa dosagem devido ao aumento dos agravamentos dessas doenças atópicas. A gente pode perceber isso a partir do número de que 5 alunos alegam terem aumentado em até 50% a dosagem de medicamento após o uso de DEFs, o que equivale a 1% de todos os alunos que responderam à pesquisa. As conclusões desse trabalho. Nós avaliamos de que a prevalência do tabagismo nesse contexto, nesse ambiente das faculdades de medicina do Espírito Santo, chega a ser 80,48% maior do que a prevalência do tabagismo na sociedade brasileira odierna, o que equivale a 16,4% dos acadêmicos de medicina do ES são tabagistas. Ademais, a partir das pesquisas, conseguimos avaliar a principal faixa etária de usuários de DEFs, que é de 18 a 25 anos, sendo o sexo masculino os principais consumidores desse tipo de produto. 4,05% dos entrevistados que atualmente fazem uso de dispositivos eletrônicos para fumar relataram piora do rendimento acadêmico, o que comprova um dos nossos pontos de pesquisa, que é o uso de dispositivos eletrônicos para fumar e a piora do rendimento escolar dos estudantes de medicina do Espírito Santo. Ademais, dentre os participantes que declaram fumar pelo menos uma vez na vida, 56,31% iniciou o tabagismo a partir do cigarro eletrônico, o que comprova que o cigarro eletrônico e o dispositivo eletrônico para fumar é um meio de entrada significativo para o início do tabagismo entre os alunos de medicina. Ademais, dentre os pacientes que relataram utilizar algum tipo de dispositivo eletrônico e que possuem atopia, ou seja, que possuem alguma das doenças atópicas, como asma, rinite, bronquite ou dermatite atópica,
35,13%, aproximadamente um terço, declarou ter um aumento no número de crises atópicas, o que comprova um dos pontos também da nossa pesquisa, que era relacionar o uso de dispositivos eletrônicos para fumar com um impacto na saúde dos estudantes de medicina, principalmente os que possuem alguma doença atópica. Concomitante a isso, 3,51% desses alunos que fazem o tratamento para atopia apresentaram acréscimo na quantidade das medicações que fazem uso para controlar essa crise, o que comprova outro ponto da nossa pesquisa, de que com a piora dos quadros de doença atópica, concomitante a isso, há um aumento do número de medicamentos. Por último, dentre os que já fumaram ao menos uma vez, 65,13% relatou ter iniciado tal prática devido uma questão de curiosidade, o que comprova ser um fator de risco relacionado aos alunos de medicina que estão neste contexto. Por fim, nós queríamos agradecer à Universidade de Vila Velha por ter nos possibilitado essa pesquisa, pela possibilidade do estúdio para a gravação, também às outras faculdades, os alunos das outras faculdades que responderam ao nosso formulário, contribuíram para a nossa pesquisa, ao nosso orientador, Dr. Fabrício Prado Monteiro, à Liga de Tecnologia e Inovação da UVV, Medtech, por ter disponibilizado seu tempo e espaço para poder divulgar o nosso trabalho, e agradecer também aos colegas e os professores que auxiliaram na divulgação por toda a faculdade, principalmente, em especial, a professora Vanessa Potton.